Chernobyl, um lugar que mantém o mundo em suspense, mesmo 40 anos após o pior desastre nuclear da história. Um local tão radioativo que ficar por perto por alguns minutos significa morte certa. Pessoas que desceram de rapel em cápsulas de chumbo sobre um núcleo de reator aberto e um escudo de proteção que ameaça ruir com o tempo. O que exatamente está acontecendo agora em Chernobyl? Vamos dar uma olhada nisso hoje e começar direto. Chernobyl. Só de ouvir essa palavra, a maioria das pessoas já fica com um calafrio. Mas vamos começar do início. A explosão do reator foi tão violenta que literalmente arrancou a tampa do reator, que pesava várias milhares de toneladas, e abriu um buraco no prédio do reator. Com o calor imenso da fusão nuclear, as barras de combustível começaram a derreter. Essa lava nuclear, que os cientistas mais tarde chamaram de corium, é uma mistura de zircônio das capas das barras de combustível, concreto das paredes e aço das estruturas. O resultado foi uma mistura altamente radioativa, que abriu caminho através dos andares inferiores do prédio do reator. Os cientistas só podiam fazer suposições a uma distância segura. Só depois de algum tempo, quando a radiação diminuiu aos poucos, foi possível fazer investigações mais precisas. Descobriu-se então que o corium não era composto apenas por resíduos de combustível e material do reator, mas também tinha sofrido reações químicas que criaram novos compostos até então desconhecidos. Cerca de 2 dias após a explosão, essa massa derretida escorreu para uma sala abaixo do reator, a sala 217-2. Lá, ela esfriou e solidificou lentamente, formando essa estrutura de pesadelo. Nos dias imediatamente após sua formação, o pé de elefante emitia cerca de 10.000 Roentgen por hora, 20 vezes mais do que uma dose já letal. Mas como investigar algo em que nem dá para entrar sem morrer? Primeiro, os pesquisadores precisavam descobrir onde o combustível nuclear estava. Eles mandaram câmeras em veículos controlados remotamente para as áreas contaminadas e foi assim que descobriram essa formação assustadora pela primeira vez. Quando tentaram coletar amostras, se depararam com outro problema. O pé de elefante era incrivelmente duro e a broca controlada remotamente não conseguia perfurar a superfície vítrea. Depois de várias tentativas fracassadas, incluindo um soldado impulsivo que golpeou a massa com um machado e, ao fazer isso, se expôs a uma dose perigosa de radiação. No fim, atiraram com uma Kalashnikov no pé de elefante para finalmente conseguir amostras. A análise revelou que se tratava de uma estranha cerâmica preta composta principalmente de dióxido de silício, fundida com óxidos de urânio e outros isótopos radioativos. No total, os cientistas estimam que cerca de 170 toneladas de material nuclear se espalharam sobre o reator. O que é fascinante no pé de elefante é como ele mudou ao longo do tempo. A radiação contínua alterou sua consistência. Com o tempo, surgiram rachaduras, o brilho desapareceu e hoje, mais de 35 anos depois, segundo os cientistas, ele tem mais ou menos a consistência de areia. Embora a radiação tenha caído para cerca de 1/10 do valor original, a mudança na estrutura representa novos riscos. Isso porque a substância se desintegra em pó, que pode se espalhar pelo ar e ser inalado. Embora a radiação alfa normalmente não consiga atravessar a pele, ela é especialmente perigosa quando partículas radioativas são inaladas ou engolidas. Particularmente notável é a história de Arthur Kornev, um especialista nuclear cazaque russo, que foi designado para a tarefa de localizar o combustível disperso nas profundezas de Chernobyl e medir os níveis de radiação. Em 1996, quando a radiação já havia diminuído um pouco, ele se aventurou na sala com uma câmera e tirou aquela foto fantasmagórica que muitos de vocês talvez já tenham visto. E a textura granulada da foto, aliás, não é por causa de uma câmera ruim, é a própria radiação que danificou o filme. Kornev teria dito mais tarde, aos 65 anos, sobre seu trabalho em Chernobyl: "Fomos os pioneiros, estávamos sempre na linha de frente. A radiação soviética é a melhor radiação do mundo." Hoje, o pé de elefante está confinado no chamado sarcófago, construído sobre o reator destruído. Desde 2016, existe até uma nova cobertura aprimorada chamada New Safe Confinement, mas o pé de elefante continua sendo um desafio constante para a ciência. Ele ainda está derretendo lentamente no solo sob Chernobyl e pode algum dia contaminar o lençol freático. A história do pé de elefante é, portanto, uma lembrança realmente marcante do poder e dos perigos da fissão nuclear. Ao mesmo tempo, porém, ela também mostra a coragem e a determinação das pessoas que arriscaram suas vidas para compreender e conter os efeitos da catástrofe. Mas o resto do prédio também apresentou enormes desafios aos cientistas.
como estabilizar e conter essa bomba relógio nuclear. O reator danificado estava exposto e liberava material radioativo sem restrições para o ambiente. A única solução viável era construir uma estrutura maciça, que mais tarde ficou conhecida como sarcófago. Logo após o acidente, os níveis de radiação nas proximidades do reator variavam de 30 a 50 sieverts por hora, e bem mais do que isso bem perto do reator. 10 vezes mais do que doses letais. Os robôs que tentaram usar falharam miseravelmente. A eletrônica deles foi queimada pela radiação intensa. Então construíram cápsulas de proteção especiais nas quais as pessoas podiam ser baixadas diretamente para o centro da catástrofe. Com um peso incrível de 18 toneladas, essa primeira versão era relativamente pequena, mas extremamente pesada. O motivo? As paredes eram feitas de chumbo com centímetros de espessura que deveria bloquear a radiação gama letal. A camada de chumbo reduziu a radiação para 100 millisieverts por hora. Normalmente a gente fica exposto a uma radiação de 2 a 3 millisieverts por ano, mas em 1986, diante das circunstâncias, isso foi considerado um risco aceitável. A construção consistia em uma parede com uma janela reforçada de chumbo e outra parte com uma pesada porta de proteção de chumbo. No interior, havia um interfone e um alto-falante para comunicação, 2 joysticks para controlar uma câmera de vídeo externa, uma pequena cesta para água mineral, um assento e algumas baterias de reserva. No telhado, havia um sistema de filtragem militar instalado. Os homens lá dentro eram, em sua maioria, engenheiros de alto escalão. Grande parte dessa história permaneceu em segredo por muito tempo. Boris Sherbina, chefe da Força de Intervenção Estatal em Chernobyl e um dos mais altos funcionários do governo no local, impôs uma política de informação excepcionalmente rígida. Exceto por imagens de heróis cuidadosamente encenadas para a propaganda, Helen Kozlova, que também participou da missão, publicou anos depois as histórias de seus colegas. Já durante a primeira missão, surgiu um problema. O vento estava forte demais e a cabine balançava demais, a câmera não conseguia capturar imagens úteis. A cápsula foi baixada, o engenheiro Major Gorb foi vestido com coletes de chumbo e a cápsula foi levantada de novo, dessa vez com a porta bem aberta para melhorar a visibilidade. Em uma missão posterior, o concreto deveria ser despejado em um ponto crítico. Um cabo do sensor de diagnóstico se rompeu e o concreto continuou fluindo para o lugar errado. Leo Bocharov lembrou mais tarde. Foram vários voos na altura de um prédio de 22 andares. Quando eu estava avaliando o estado dos suportes do piso, o guindaste de repente parou de funcionar e eu fiquei pendurado sobre o poço do reator como uma lâmpada na cozinha. Disseram-me pelo interfone: espera um pouco, vamos consertar o guindaste. Claro que esperei, porque não parecia que eu pudesse ir a lugar nenhum. O sistema todo não era ideal. O centro de gravidade estava muito alto, então soldaram um contrapeso nele. Logo depois, foram projetadas novas cápsulas. Elas eram maiores, tinham mais janelas, paredes bem mais grossas e um sistema de filtragem melhor. Havia até pequenas aberturas pelas quais era possível esticar a mão para fora, usando uma luva de proteção especial. Isso permitia realizar tarefas como cortar, soldar, vedar fendas, ajustar placas de cobertura e desengatar cargas. Um incidente dramático aconteceu durante a preparação para a instalação de uma viga de aço de 127 toneladas. Ela deveria sustentar a cobertura do lado sul e precisava de uma fundação realmente sólida. O cimento molhado escorria descontroladamente para os escombros sob o prédio. Uma cápsula foi enviada para inspecionar a área e durante essa missão ela de repente ficou presa sob o tubo que despejava o concreto. O cimento espirrou por cima das janelas de proteção e cegou completamente os ocupantes. Sem outra escolha, eles abriram a porta no meio da missão. Eles ficaram expostos a 300 Roentgen por hora, mas conseguiram concluir a inspeção. Eles perceberam que o concreto não iria funcionar e assim, em vez disso, foi construída uma estrutura maciça de aço. Uma cápsula caiu de uma grande altura, por puro acaso não havia ninguém dentro, mas o uso dessa cápsula foi então proibido. Elas acabaram sendo enterradas no aterro de resíduos radioativos em Voryakivka. O local continua sendo altamente perigoso até hoje. Talvez vocês saibam que, sobre o antigo reator, foi construída uma enorme estrutura de aço, o chamado New Safe Confinement, uma espécie de tampa protetora gigantesca destinada a isolar o material radioativo e as antigas estruturas de concreto em ruínas que se encontram por baixo. Foi concluída em 2016, custou 1,5 bilhão de euros e é a maior estrutura móvel do mundo. Parece a prova de bombas, mas não era, no sentido mais literal da palavra. Mas, em 14 de fevereiro de 2025, um estrondo violento rompeu o silêncio sobre a zona de exclusão.
Um ataque com drones atingiu a enorme cobertura de proteção do reator 4. Um comunicado à imprensa dizia: a missão de inspeção da AIEA confirmou que a estrutura de proteção perdeu sua função primária de segurança, incluindo a capacidade de contenção. Mas desde o início, do que se trata exatamente aqui? O New Safe Confinement é uma obra gigantesca, 108 metros de altura, ou seja, mais alto que a Estátua da Liberdade, com uma extensão de 257 metros e um peso total de nada menos que 36 mil toneladas de aço. O antigo sarcófago foi construído às pressas em 1986 após o derretimento do núcleo, sob extrema exposição à radiação e com uma vida útil prevista de apenas cerca de 30 anos. A nova estrutura deve durar pelo menos 100 anos e não só impedir a fuga de partículas radioativas, mas também criar um espaço protegido para a futura desativação do reator destruído. Afinal, dentro das ruínas ainda existem todo tipo de resíduos radioativos. Mas vamos ao ataque em si. O dispositivo usado provavelmente foi um drone Shahed 136 com uma ogiva altamente explosiva de 50 a 90 quilos. A explosão abriu buracos no revestimento externo da estrutura de aço e provocou um incêndio. A boa notícia é que os elementos estruturais principais permaneceram intactos, assim como os sistemas de monitoramento internos. Mas o ataque prejudicou enormemente a estanqueidade, a umidade e a condensação puderam penetrar sem obstáculos, o que pode acelerar a corrosão dos elementos de aço e comprometer a estabilidade a longo prazo. Jim Smith, um cientista ambiental da Universidade de Portsmouth, explicou à BBC: o maior risco é a dispersão local de poeira radioativa. Como o antigo sarcófago de concreto ainda está sob a nova cobertura, o perigo imediato para a área ao redor é baixo. Em princípio, o antigo sarcófago de concreto funciona como uma espécie de rede de segurança, e as duas coberturas de proteção atuam como uma barreira dupla. Mesmo que a cobertura externa esteja danificada, o sarcófago interno continua impedindo a fuga de grandes quantidades de partículas radioativas. De fato, a AIEA não conseguiu medir até agora nenhum aumento significativo nos níveis de radiação fora da zona de risco. Mas o problema não é o que está acontecendo agora, e sim o que pode acontecer no futuro. A umidade que penetra acelera a corrosão, o que pode reduzir drasticamente a vida útil da estrutura. E consertar essa estrutura gigantesca também não é moleza. Estamos falando de uma zona de guerra ativa, logística complexa, custos enormes e a necessidade de profissionais altamente especializados. O espaço aéreo sobre Chernobyl continua sendo uma zona de risco, o que dificulta ainda mais os trabalhos. Para 2026 estão previstas as primeiras medidas de reparo temporárias, seguidas por uma fase de renovação mais ampla. É uma corrida contra o tempo e contra os elementos. A humanidade constrói uma obra-prima da engenharia destinada a resistir a terremotos, tempestades e temperaturas extremas. Mas ninguém pensou seriamente em protegê-la contra ataques de drones. Os engenheiros provavelmente não imaginavam que sua construção um dia se tornaria alvo de ataques militares. É assim que os tempos mudam. 3 histórias que mostram que a radioatividade pode deixar marcas profundas não só no presente, mas também na história. Se quiserem ver mais conteúdos assim, a melhor maneira de garantir que não percam nenhum vídeo é inscreverem-se no canal. Isso nos leva a um vídeo que é muito importante para mim e pelo qual eu até viajei pessoalmente. Fui ao CERN, na Suíça, o maior acelerador de partículas do mundo. São 27 quilômetros de túneis onde partículas colidem entre si a quase a velocidade da luz. E tudo isso com um único objetivo: recriar as condições logo após o Big Bang. Eu pude ver como isso realmente funciona, e esse vídeo tem muito do meu coração, então não deixe de clicar no canto superior direito e dar uma olhada. No canto inferior direito, como sempre, tem outro vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!